uma aula de geometria, dando continuidade ao nosso capítulo 3, retas e ângulos. E na aula de hoje, nós vamos ver o que é ângulos e como podemos classificá-los. Então, observem aqui essa imagem que está aqui. Eu tenho aqui duas semirretas, né? Onde elas têm o seu ponto de origem O, né? Eu tenho aqui a semirreta O, que tem origem em O e que passa pelo ponto A, e a outra semirreta que tem origem no ponto O e passa pelo ponto B. Quando eu tenho, né, essa regiãozinha que é o encontro, né, entre duas semirretas de mesma origem, eu chamo ela de ângulo, né? Então, esse encontrozinho entre essas duas semirretas é denominada de ângulo. Vamos conhecer os elementos desse ângulo. Eu tenho o ponto O, né, o ponto de origem, que ele é chamado de vértice. Eu tenho os segmentos OA, que dá início na origem O e passa pelo ponto A, e sempre eu coloco uma semirreta em cima. Como eu tenho, né, outra semirreta, que dá origem no ponto O e passa pelo ponto B. Essas duas semirretas, eu vou chamá-las de lados. Né? Então, é os lados do meu ângulo. E o meu ângulo, ele é formado, né, pela letrinha A, ângulo B, sempre usando, né, o acento circunflexo aqui no meu ponto de origem. Né? Então, A ângulo B será o meu ângulo. Então, tá aí os elementos de um ângulo. Mas nós temos a unidade de medida, né, do ângulo, que é chamada de grau. Né? O grau é esse símbolozinho que fica logo acima do número. Por exemplo, eu quero que você desenhe um ângulo de 30 graus. Então, eu vou desenhar, vou medir esse ângulo e vou representar pelo número 30 e o símbolozinho de grau logo acima dele. E nós também temos um instrumento de medida utilizado para a medição de ângulos, que nós temos o nosso transferidor. Eu tenho um transferidor de meia volta, né, e tenho o transferidor de uma volta completa. Né? Esse é de 180 graus e esse outro de volta completa é de 360 graus. Então, ele é chamado, esse instrumento de medida para medir o ângulo é chamado de transferidor. Os ângulos, eles podem ser classificados de acordo com suas medidas. Vamos lá ver alguns exemplos? Nós temos aqui o ângulo nulo. O que é esse ângulo nulo? É que a medida desse ângulo, ele é igual a 0 graus. Ai, Jane, existe esse ângulo sim. Né? Ele é chamado de ângulo nulo. E outra definição é quando eu tenho aqui uma semirreta com meu ponto de origem e que duas semirretas, agora eu vou para outra semirreta, elas se coincidem. Né? Quando eu tenho duas semirretas de mesma origem que se coincidem, ela é chamada de ângulo nulo. O outro ângulo é o ângulo agudo, que ele é maior que 0 graus e menor que 90 graus. Né? Então, eu desenho aqui um ângulo para representá-lo. Ponto de origem O, semirreta A, semirreta B. E posso dizer que o encontro dessas semirretas é 60 graus. Né? Ele é chamado de ângulo agudo, pois ele é maior que 0 grau e menor que um ângulo de 90 graus. Então, ele é o ângulo agudo. O ângulo reto, ele é exatamente igual a 90 graus. Né? Coloco aqui as duas semirretas. E que seu ângulo, ele mede exatamente 90 graus. Então, ele é chamado de ângulo reto. O ângulo obtuso, ele é um ângulo que ele é maior que 90 graus e menor que o ângulo de 180 graus. Vamos aqui desenhar.
Então, eu desenhei aqui um ângulo obtuso. Se ele é maior que 90 e menor que 180, eu posso medir ele como se fosse um ângulo de 120 graus. Então, ele é denominado ângulo obtuso. O ângulo raso. O ângulo raso, ele é exatamente igual a 180 graus. Ele é um ângulo de meia volta, como aqui no transferidor, o exemplo do transferidor. Esse transferidor, ele é um ângulo raso. Por quê? Porque ele tem um ângulo de meia volta. E ele mede 180 graus. Vou desenhar ele aqui, pontozinho de origem. E ele é um ângulo de meia volta. E esse ângulo, ele mede 180 graus. E por fim, nós temos um ângulo de uma volta completa. Esse ângulo de uma volta completa, ele mede 360 graus. Nós temos aqui ele, ó, vou desenhar ele bem aqui. Vamos iniciar aqui nosso pontozinho, né, de origem dele aqui. Deixa eu desenhar mais pra cá. E vou começar a desenhar ele, ó. Bem, eu vou seguindo. Eu vou dar uma volta completa, né? O meu ponto aqui de origem. Então, essa volta completa é igual a 360 graus, que é um ângulo de uma volta completa. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, né, a nossa aula de hoje e que na próxima aula a gente vai trabalhar com o transferidor, né, fazendo a medição de ângulos. Então, gente, até a nossa próxima aula.